seguinte, que quem quisesse refazer, repensar a prática dele, que o fizesse, e que reformulasse toda a sua teoria e todos os seus pensamentos. Eu acho que eu fiz isso a vida inteira, né? Eu fui tentando me inspirar nele e colocar tudo o que ele havia pensado num determinado momento histórico para aquele momento lá no bairro do Limão que eu estava vivendo. Então, sem dúvida nenhuma, foi ele que me guiou. Foi ele que me guiou durante toda a minha vida profissional. Que lindo, muito lindo. Muito bacana. Então, Cibele, já que a gente está aqui no embalo, já começa falando para a gente como é que foi a tua formação, né, na pedagogia, a escolha pela profissão do magistério, né, os teus primeiros dias em sala de aula e as tuas formações posteriores antes da gente chegar no Nelson Mandela, antes da gente chegar nessa grande transformação. Conta um pouquinho para a gente aí. Na verdade, Jorge, década de 80, né? Então, mãe professora, mãe diretora de escola, claro que tem essa influência aí na minha opção, mas, sobretudo, porque eu queria um curso que me desse a competência de trabalhar o mais rápido possível. Era isso que eu queria de verdade. Foi essa opção. Então, era aquela velha máxima. Eu queria trabalhar cedo, para criar o mínimo de independência possível, e o magistério dava isso para mim. A ingenuidade, né? Eu entrei para o magistério com 16 anos, né? Eu era uma menina, era uma menininha. Então, eu tinha pouca consciência ainda do que era, de fato, esta profissão. Segundo Paulo Freire, a gente vai se constituindo professor na medida em que exerce a profissão, foi isso que de fato aconteceu comigo. Eu gostava imensamente de crianças, me dava muito bem com elas, sentia uma atração por aquele universo infantil, e continuo sentindo até hoje, né? Consigo compreender a criança de uma forma muito fácil, muito intuitiva, às vezes, e depois fui criando competências com estudo, mas era uma coisa que estava em mim. E então foi assim, fui fazer o magistério que me deu base para entrar numa sala de aula e saber o que fazer, né? Coisa que hoje, como administradora de escola, eu sinto alguma dificuldade quando recebo professoras, né? Essa é uma dificuldade que eu vejo hoje, mas enfim. Então foi uma opção, Jorge, que está muito longe do que eu me tornei durante a profissão, sobre o exercício da minha profissão, né? De saber a função social que eu tinha, e que foi construindo uma missão de vida mesmo durante esse exercício. Então, estudei em colégio de freira, né? Colégio de elite branca, né? De um bairro bacaninha de São Paulo, toda aquela educação cheia de privilégios que a minha mãe e o meu papai resolveram e tinham condição de me dar, né? Agora, há também marcas profundas de professoras que marcaram a minha vida também, além da minha mãe ser professora e tal, né? Tem todo um histórico de professoras da pré-escola, que se chamava na época, ainda se insiste em chamar hoje, o que eu acho um absurdo, mas enfim, são professoras que eu nutri um afeto tão profundo que me fizeram escolher essa profissão, de profunda admiração que eu tinha por elas, e que fizeram do ambiente escolar um ambiente que eu quisesse estar para o resto da minha vida, ou por boa parte dela, né? Então, essa escola que me acolheu como criança e como adolescente foi um ambiente extremamente produtivo e que me fez decidir querer ser uma dessas pessoas, né, que mudasse, que transformasse a vida, porque existiram professores que mudaram a minha vida também, né, mudaram a minha forma de pensar, me tiraram um pouco da bolha que eu vivia, enfim, era isso que eu queria.
Então, foi o magistério e a pedagogia. A pedagogia foi... tive excelentes professores também, que me botaram um pouco no eixo também, no sentido de que, já um pouco mais madura, eu fiz a pedagogia bem mais velha, foi imediatamente depois do magistério, né? Eu trabalhei em escola particular com magistério, saí, prestei concurso na década de 80 para a escola pública, e daí que eu fui fazer a pedagogia, né? Não foi não foi direto. Fui fazer pedagogia porque eu precisava sustentar o meu filho, né? Eu fiquei viúva nesse meio tempo. Falei, meu Deus, né? Vamos atrás do conhecimento, porque agora é uma questão de sobrevivência também, né? Não é só isso. Então, já mais madura, aproveitei muito o curso de pedagogia, né? Soube aproveitar cada aula, cada professor que estava ali, os melhores e os não tão bons, enfim, né? A gente foi fazendo um cato ali e grandes inspirações. Então, foi essa a minha vida acadêmica. Devo dizer, eu acho que eu sou inspiradora porque eu falo a verdade, sabe? Eu só consigo explicar isso por causa disso, porque eu não fico dourando pílula, né? A minha vida acadêmica foi construída no chão da escola, gente, depois disso. Foi uma opção minha não continuar em mestrado, doutorado, pós-doc. Eu não nasci para isso. Eu não nasci para a cadeira dentro de uma sala de aula. Eu nasci para fazer a escola acontecer no chão dela, assim. Eu tinha um pouco de receio de me afastar para esse estudo e não conseguir retornar, sabe? Eu tinha esse receio. Sim. Então, eu preferi mesmo continuar com especialização em administração, educação especial e tal, e eu acho que deu certo. Então, assim, o que eu quero dizer é que a pedagogia, apesar das críticas e tudo mais, com a pedagogia é possível você transformar a vida de muita gente, sabe? Só com a pedagogia. Eu sou exemplo vivo de que é possível você fazer muita coisa para a sociedade, né? Claro que um mestrado, um pós-doutorado, enfim, tudo isso te faz olhar para a escola com outros olhos, e é fundamental que haja esse estudo e tal. Mas, caso não seja possível acontecer isso na vida de vocês, eu digo que eu sou exemplo de que, ok, dá certo também de outro jeito. Né? É isso. Bacana. E tua atuação em escola, Cibele, você foi para a escola pública direto ou você passou pela particular primeiro? Então, né? Aí começa a minha história, né? Eu fui, não podia ser diferente, né? Saí de uma escola de elite branca e fui trabalhar em escolas de elite branca, né? Esse era o rumo que a minha vida tinha. E aí eu começo a minha história, porque desde muito cedo eu nunca me senti muito bem nesse ambiente de privilégios que eu vivia. Eu sempre fui uma ovelhinha desgarrada, sabe? Então, eu sempre queria dividir tudo que eu tinha com os meus amigos. Nunca estava bom sozinha. E quando eu fui trabalhar nessas escolas, eu também não me sentia bem, porque eu estava vivendo como professora aquilo que eu já tinha vivido como aluna. E eu estava vendo naquelas crianças a criança que eu fui, sabe? Mimada, sem graça, uma coisa ruim de viver que eu não queria aquilo, porque eu sabia que eu não ia fazer nenhuma diferença para aquelas crianças, entendeu? Eu ia ser mais uma ali, eu ia rememorar a minha própria infância. Então, eu fiquei 2 anos só
em 2 escolas boas aqui, da Aclimação, era da Aclimação, onde eu morava. E aí, eu falei, não é aqui o meu lugar, chega dessa vidinha, dessa história que eu já conheço, vou prestar concurso público, e entrei. Não, antes de prestar concurso, havia um jeito de entrar na prefeitura que era contratada, assim, não era contratada, era admitida, comissionada, não sei das quantas. E eu entrei. E foi aí que eu me apaixonei, porque eu comecei a conhecer, justamente como você falava no início, né, Jorge, um mundo que para mim era totalmente novo. E eu precisava daquilo, e eu via naquelas crianças, naquela comunidade, alguns amigos que eu tinha, e que eu gostava que estivessem perto de mim. Então, eu me senti em casa. Eu me senti em casa na escola pública. E aí, prestei concurso, enfim, me efetivei. E é aquela história, né? Você começa... Antigamente era assim, você começava nos confins do mundo. Então, eu viajava quase 2 horas, pegava estrada de terra, aquelas coisas que todo mundo conta, que é terceira idade conta, né? Porque eu estou na terceira idade, né? Hoje em dia ninguém mais passa isso, mas eu passei, tenho um baita orgulho. Enfim, viajava e tal. E o valor, e é engraçado que quanto mais longe você vai, mais valor essas pessoas dão para a escola e para o professor. Então, eu fui me empoderando como professora nessas comunidades, né? Nesse reconhecimento que eles tinham. E fui valorizando essa relação desde muito cedo, desde os primeiros dias que eu entrei na escola pública. Então, é isso. Sabia que ali eu poderia fazer como professora e depois como gestora, dentro de sala de aula ou gerindo uma escola, gestando uma escola, tudo aquilo que eu sonhava, que eu tinha aprendido, que eu queria fazer, que eu tinha loucuras, meus acessos de loucura, eu poderia concretizar dentro de uma escola pública. Então, foi assim, aí já uma opção consciente, né? Qual seria o meu lugar na educação, né? Foi bem consciente. E, olha, eu te falar uma coisa, quando eu me formei, né, eu fui estagiar numa escola pública. E, assim, foi muito engraçado, porque os meus amigos falavam para mim assim, não, vai lá, mas olha, toma cuidado, alguma coisa assim e tal. Aí, no primeiro dia, a gente faz as atribuições de aula. Foi no estado que eu fui fazer estágio, né? Então tinha atribuição de aula para o OFA, né? Aí tinha 2 senhores, assim, idosos na frente, para pegar a atribuição, né? E eles estavam conversando, assim, amigavelmente, né? E eu pensei, nossa, eles se conhecem, são amigos e tal. E, de repente, gente, eles entraram na sala para atribuição. Quando eles voltaram quebrando o pau, né? E quebrando o pau, tô falando, eles se agarrando, assim, sabe? Saindo, se enrolando. E eram 2 senhores idosos, e era uma briga, assim, você ficava olhando, meu Deus, olha só o que é isso. O cara falando que você tomou minha aula, você sabia que essa aula era minha, aquela coisa, briga de atribuição, que você conhece muito bem, que já foi diretora, já foi professor, também sabe. E isso, para mim, foi uma frustração, gente, viu? Eu falei assim, nossa, eu pensava muito em dar aula no estado, assim, em escolas públicas, mas depois, quando eu vi aquilo, já me levei um choque. Lógico que isso também depois eu superei, né? Mas é um choque que a gente tem quando a gente chega na escola pública, né? Eu queria saber de você, você não tomou nenhum choque? Você saiu de uma escola privada, chegou na escola pública, assim, você não tomou nenhum choque, não? Eu tomei choque, não como professora, mas eu tomei choque como gestora. Porque eu fui professora, bacana, eu via que esses barracos todo, tal, né? Assistia mesmo, enfim. Mas isso não me chocava. Agora, quando eu assumi a EMEI Guiá Lopes, que era a antiga, né, a EMEI Nelson Mandela, vocês não têm noção o que era aquilo. Bom, a primeira reunião do ano, que nem era atribuição, Jorge, foi a primeira reunião. Eles estavam sem diretor e sem coordenadora pedagógica, acho que fazia uns 2, 3 anos, porque ninguém parava naquela escola.
A escola era chamada de Hospício na diretoria regional. Acho que ela caiu. Bom, a Sibeli deve ter caído, porque deu uma travada aqui. Foi só para mim ou para vocês também? Não, aqui também. Não, caiu. Caiu. Tá, ela retorna. Ela retorna. Tá? Nossa, gente, deixa eu falar enquanto ela não tá. Amei que ela já vai fechar dia 24. Amei que a gente Então, vai explorar ela mais e mais. Parece que ela está contando a minha história. Estou adorando isso. É maravilhoso, a Sibeli é maravilhosa, né? Ela caiu aqui, eu vou até mandar um WhatsApp para ela, mas eu já vou falando para vocês. Nós vamos fazer, eu vou pedir para ela dar uma paradinha, tomar uma água, né? Enquanto eu vou fazer o primeiro sorteio de livros, né? Vamos dar a primeira. Você está fora, Rosana, nem pense. Ah, obrigada, né? Não tá. Só para os alunos, não queria. Tá? Beijinho no ombro, você, Jorge Pontes. Então aí a gente vai. Ela saiu, ela está voltando. Ó, eu estou com a câmera ligando e desligando, porque eu ainda estou em atendimento, viu? Porque senão o povo de estágio vai falar assim: você falou que é para ficar com a câmera aberta, agora você fecha a câmera. Eu estou de olho em vocês, viu? Ô, Sibeli voltou. Sibeli, você deu uma caída rápida, eu vou pedir para você terminar a história da primeira briga lá no Guia Lopes, Sim. E aí a gente vai dar uma paradinha, vai lá. Tá. Então, eu precisava psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional para gerenciar o grupo da escola, porque era uma loucura. Então, foi sim um choque para mim, de perceber que as pessoas no serviço público, muitas vezes acreditam que o serviço público existe para servi-las, e não o contrário. Então, foi um choque, sim. Mas quanto mais desafio, quanto pior melhor eu fico. Eu adoro. Adoro. Ótimo. Eu vou pedir agora para a Sibeli dar um tempinho para a gente fazer o primeiro sorteio de livros aqui. É tempo que a Sibeli toma uma água, né? E a gente vai tocar aqui o primeiro sorteio de livros. Bom, vocês estão vendo aí o Ailton Krenak, né? O Ailton Krenak, ele tem 2 livros bacanas que eu vou sortear para vocês agora. Um se chama A Vida Não É Útil, né? Tem esse livro aqui, chama-se A Vida Não É Útil, que tem justamente esse trecho onde o Ailton fala sobre o final dessa pandemia, porque quando a gente fala de pandemia, a gente fala muito, o ser humano vai melhorar, tal, tudo mais, que o mundo vai ser outro. E a gente falando dessa história de professor, né, que a própria Sibeli vem contando a história dela, né, nos nossos passados de professor, a gente pensa assim, poxa, a educação deveria ser mais valorizada, né? Que bom se quando terminar essa pandemia, a educação seja mais valorizada, o professor seja mais valorizado, né? Isso seria ótimo para todos nós. Também o serviço público seja mais valorizado, né? Porque a escola pública, como eu disse para vocês, e uma palestra que eu fiz aqui na Drummond, que eu disse para vocês que a escola pública é o local onde se encontram as diferenças. É o local onde os diferentes se encontram. Né? E é ali, o locus de transformação da sociedade é ali, é naquele lugar. Né? Então, o Ailton Krenak, ele tem uma frase que ele fala assim, tomara que não voltemos à normalidade, né? Pois se voltarmos é porque não valeu nada a morte de milhares de pessoas no mundo inteiro. Né? Porque a gente tem que se sensibilizar com isso, a gente tem que prestar atenção hoje na importância que a educação é para nós. Veja o que vem acontecendo hoje em dia na nossa sociedade, não falando da brasileira, também da mundial, né? Esse desprezo que algumas pessoas têm pela ciência. Né? Isso é importante que a gente preste atenção a essas coisas, o próprio serviço público, que vem prestando um grande serviço a todos nós. Né? Então, isso é muito importante. É bom, realmente, que se a gente voltar, quando tudo isso passar, né, nós tenhamos outras cabeças, né? Pensemos diferente. Eu vou sortear aqui os 2 livros do... Deixa eu só te falar uma coisa, já que eu não vou participar do sorteio. É justamente com a Ailton Krenak que você vai conversar. Ele que abraçou a Unidrumon e vai estar lá na aldeia fazendo a nossa live. Olha Só que vamos bacana. bater o martelo
Não, é ele que vai falar com você. Que bacana, então eu vou aqui falar com o Ailton Krenak, que legal, né? Então, hoje vou agora sortear para vocês A Vida Não É Útil, que é um livro super bacana dele, tá? Quem ganhar o livro vai retirar lá na unidade Tatuapé com a coordenadora Rosana, depois do dia 22, que é quando eu vou passar lá na unidade. E também um outro livro bacana dele, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Que é um outro livro dele também, bem interessante, né, que traz aí coisas bem legais. Para a gente poder sortear, eu tinha preparado um formulário, mas o formulário não funcionou muito bem, então eu vou utilizar aqui, né, a lista de presença que eu tenho de vocês aqui na sala. Tá? Então eu puxo aqui a lista de presença e eu vou primeiramente fazer a honra de pedir para a nossa convidada escolher um número. Tá? Eu vou ver quantas pessoas estão presentes aqui, ela vai escolher um número, tá? E aí a gente vai sortear para essa pessoa. Deixa eu só abrir aqui a lista de presença, para a gente poder ver quem está aqui presente conosco. Né? E a Rosana vai fazer a honra, né, aqui, a nossa coordenadora vai escolher o outro para escolher o segundo livro. E nós vamos sortear nessa primeira parte, nesse primeiro bloco. Nós temos outros livros bem bacanas aqui, que eu vou sortear para vocês. Vamos lá! Nós temos aqui presente na nossa aula até agora 45 pessoas, tá? Deixa eu ver direitinho isso aqui. Na realidade, 40 pessoas, né? Então eu vou pedir para que a nossa convidada, a Cibele, ela escolha um número entre 5 e 45. Um número entre 5 e 45, Cibele. 13. 13 é número bom. É número bom, número da sorte. É o dia que eu nasci, 13 de novembro. Eu nasci 13 de novembro. 13 é número bom. Então, adivinha quem ganhou esse primeiro livro do Ailton Krenak, A Vida Não É Útil, né? Foi você, Davi. Você é o número 13. O Davi dos Santos, é verdade. Acredita. Pois é, o Davi dos Santos é o número 13 aqui da nossa. Gente. Eu preciso abrir uma sindicância nesse sorteio. É sindicância, que eu tô falando, eu tô com a lista de presença aqui. Obrigado, professor. Então nós temos o Parabéns, Davi. A Davi. leitura, vou adorar a leitura. Vamos agora fazer o sorteio do segundo livro aqui. Eu vou pedir para a Rosana escolher um número de 5 a 45, né? Só não pode ser mais o 13, porque o Davi não vai ganhar mais, tá? Mas de 5 a 45, Rosana. Fora o Então 13. também vou escolher o dia do meu aniversário, tá? Para ver se dá sorte. Vai. Vamos lá. Número 20. Número 20. Só ganha quem estiver aqui e abrir a câmera, tá? Para falar com a gente, que se não tiver aqui, só passou e foi embora, aí não serve. Joane tá aí? Tô vendo a Joane. A Joane tá, porque ela acabou de pôr que ela faz aniversário dia 13 de junho, já é presente de aniversário. Cadê a Joane? Tem que se manifestar aqui, cadê a Joane? Fala aí, Joane. Ih, eu acho que ela não tá aí, não. Eu acho Joane que tá aí, não. dela. Tô aqui! Meu Deus, é meu presente! Olha lá, isso! Aê, Joane, eu tava quase já sorteando seu livro para outra aqui. Olha aí, Joane ganhou esse livro aqui. Ideias para adiar o fim do mundo, tá bom? Ideias para adiar o fim do mundo aí para Joane. Tudo bem? Obrigada! Então agora, deixa eu só marcar aqui, para poder, senão eu esqueço. E aí a gente vai dando continuidade aqui à nossa conversa aqui com a nossa amiga Cibele. Tem algum aluno aí que quer fazer pergunta? Levanta a mão antes de fazer isso. Quem levantar a mão primeiro, eu abro para pergunta aí. Algum aluno quer fazer pergunta? Opa, tem alguém que levantou a mão aí? Deixa eu ver. Quem levantou a mão? Ué, tem ninguém? Quem levantou a mão, fala aí, vai. Ninguém? Ah, então tá bom. Vamos dar continuidade, então. Ninguém levantou a mão, tá todo mundo muito tímido hoje.
Né? O povo tá tímido aqui hoje, que é isso. Né? Bom, gente, olha, uma das coisas que a Cibele, ela tem um trabalho muito bacana, que todos vocês conhecem, que é lá na EMEI Nelson Mandela, que antes se chamava Guia Lopes, ela já deu até uma introdução aqui para a gente, né, sobre essa questão da escola, efetivamente. Mas antes da gente chegar nesse assunto, só para dar uma pimentada aí para a Cibele, eu queria, alguns alunos já viram esse vídeo, eu digo sempre que a escola, ela é uma estrutura muito importante da sociedade, e é uma estrutura que perpetua, algumas vezes, né, aquilo que a sociedade não tem de legal, que é o próprio racismo. Né? Então, a sociedade, às vezes, traz dentro dela, nas suas entranhas, esse racismo. Eu vou mostrar para vocês um vídeo aqui, e a gente vendo esse vídeo, depois eu vou pedir para a Cibele comentar uma coisa que aconteceu lá na EMEI Nelson Mandela, que antes se chamava Guia Lopes. Vamos assistir rapidinho. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasada. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. O meu pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ele está limpando a casa dela, está limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpando a casa? Empregada doméstica. Jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Bom, essa é uma peça publicitária produzida pelo governo do estado do Paraná, né, que mostra como nas instituições, né, esses são profissionais de RH, como nas instituições pode ocorrer essa discriminação, o racismo. Não é? E uma coisa interessante, deixa eu passar aqui o próximo, deixa eu pular esse. Pronto. E uma coisa interessante que aconteceu lá com a Cibele, ela deve lembrar bem desse muro aí, não é? Foi essa pichação que está aí no muro. Vamos cuidar do futuro de nossas crianças brancas. Né? A instituição escola, ela é uma forma de transformação da sociedade. Né? E principalmente a escola pública, como eu disse, que é onde se encontram as diferenças. É a partir da escola e do esforço dos profissionais que lá estão que a gente consegue transformar algumas coisas na sociedade, inclusive isso que nós vimos agora há pouco, que é a questão do racismo institucional. Eu queria que a Cibele me contasse como é que esse muro foi pichado dessa forma, pouco antes, pouco depois. Me conta pra gente, Cibele. Foi exatamente depois, em 2011, quando a gente introduziu a Lei 10.639, começamos a estudar a história e a cultura da África, do continente africano, e substituímos em julho, em vez da festa junina, nós fizemos a primeira festa afro-brasileira na escola. E foi um baita de um sucesso, porque o bairro do Limão, a escola ela é uma ilha, na verdade, rodeada de escolas de samba, né? É um bairro que tem uma cultura afro muito forte, mas também tem grupos neonazistas nesse bairro. Então, quando viram a repercussão que teve essa festa afro-brasileira,
e essa comunidade inteira mobilizada para essa festa e a repercussão que ela teve, depois de 2 meses, como represália mesmo ao evento e ao projeto, picharam essa frase no muro. E a gente sabia que tinha que ser uma festa, a melhor festa de todos os tempos, porque romper com tradições já é um problema. Romper com tradições e mexer num assunto extremamente delicado é um passo ainda maior. Então, eu lembro que eu fui embora, li essa frase no sábado, que eu estava trabalhando lá na escola, e fui para casa pensando o que eu ia falar para as crianças na segunda-feira, quando eu voltasse para a escola. E foi incrível, porque eu não precisei falar nada. Elas não leem com 4, 5 anos, né? Mas as famílias leram para as crianças na saída. Então, quando eu cheguei às 11 horas, as crianças já sabiam o que tinha acontecido no muro. E foram elas que decidiram o que iam fazer. Elas decidiram que tinham que pintar aquele muro para esconder essa pichação, e a gente discutiu, e começou aí a discutir, então, o que era aquilo, o que significava aquilo, né? Foi a primeira vez que a gente teve coragem de falar racismo, e o que era racismo definitivamente para crianças de 4 e 5 anos. A gente não tinha certeza se elas tinham condição de compreender o que era isso. E, como sempre, elas nos surpreenderam, né? E nos surpreendem. Foi aí que a gente percebeu que não adiantava ficar falando de bichinho de jardim com criança de 4 e 5 anos, que elas iam muito além do que a gente imaginava, né? E na verdade, o que acabou acontecendo? O projeto que estava dentro da escola pulou os muros, literalmente, porque todo mundo ficou conhecendo a EMEI Guia Lopes por conta disso. Então, um projeto que estava micro passou a ser macro, né? A gente envolveu a Secretaria Municipal de Educação, todos os artistas do bairro, artistas da cidade inteira vieram pintar o muro, e a gente percebeu, então, que estava mexendo numa coisa muito importante. Foi aí que a gente se deu conta que a coisa era braba mesmo, e que a gente tinha que ir fundo, não era brincadeirinha, não. A gente tinha que meter a cara mesmo, dar a cara para bater. Foi assim. E essa não foi a única pichação. Na verdade, os muros da escola sempre foram alvo de pichações. Então, teve essa, teve mais uma sobre... não lembro os dizeres, mas aí eu resolvi não dar margem, não publicitar, porque era o que eles queriam, na verdade, né, aparecer. E mais recentemente, nós tínhamos certeza que com este governo, a escola ia ser alvo de alguma coisa. Com certeza não ia passar. E a última pichação foi: a escola não educa seus filhos. Né? Aquela discussão, quem educa e quem ensina, aquela baboseira de escola sem partido, enfim. E aí todas essas provocações que a escola recebe nunca ficam sem respostas. Então o muro acaba sendo uma carta aberta mesmo, porque a gente recebe no muro e responde no muro. Então, se vocês olharem os muros da escola hoje em dia, tem resposta para cada uma dessas pichações que a gente recebe. Legal. Eu queria que você contasse a história do Abayomi, né, dos bonecos que você começou. Como é que começou essa história? É isso que eu quero saber. Essa história começou por acaso, porque na educação, improviso não tem vez, mas imprevisto é bem-vindo, né? E foi assim, porque a gente construiu uma horta e as crianças ficaram ali que não dava nada, a gente punha semente e não dava nada. Bom, descobrimos que tinha que ter um espantalho. E eu pedi para uma amiga fazer um espantalho, apareceu o tal espantalho. Esse espantalho, quando eu tirei, porque as crianças começaram a se incomodar, né? Não, ele está sofrendo, não pode ficar na chuva, tem que ter guarda-chuva. Não pode ficar no sol, tem que ter guarda-sol. Não, tem que trocar de roupa. E eles foram criando vida para aquele negócio. Eu falei, bom, deixa eu tirar para dar um banho de loja, no tetelo, ele chamava. Quando eu tirei esse boneco do espantalho da horta, a escola parou, eles não conseguiam falar de outra coisa.
E aí, eu falei, meu Deus, está aqui uma coisa que mobilizou a escola inteira. E eu sempre imaginei, como eu tinha trabalhado como professora e tinha experimentado um projeto coletivo que é a solução dos problemas da educação. Eu falei, meu, é aqui, achei o tom. E aí eles começaram a botar cartaz na rua, procurando o Tetelo, fazendo entrevista na rua, se tinham visto o Tetelo, porque ele tinha sumido, porque não... Bom, conclusão. A conclusão que a criançada chegou é que ele estava se sentindo muito sozinho e que ele tinha saído para buscar alguém para fazer companhia. E eu que fazia os bonecos, eu que fazia os espantalhos. Aí eu falei, então tá bom. Então ele voltou para a escola, depois de uma busca incessante, com uma menina, com uma amiga. E aí as crianças não se conformaram, que era só amiga, né? Começaram a inventar uma história de amor ali, que era namorado, que tinha que casar. Bom, casar, e a gente dando corda, e os projetos iam em torno disso. Fizemos o casamento, depois de uma semana ela já estava grávida. As crianças, então está grávida, vão curtir a gravidez, foram acompanhando a gravidez, não sei o quê, fizeram o parto, nasceram gêmeos, e a vida foi sendo levada. Até que em 2011 a gente introduziu a Lei 10.639, e eu falei, meu Deus, agora eu tem que chegar uma figura de afeto. Né? Por que uma figura de afeto? Porque eram espantalhos, só que eles ganharam vida mesmo, né? Essas crianças acreditavam que eles ganhavam vida à noite, e eu fazia eles ganharem vida à noite mesmo, porque o filme... É que eu não consigo pôr os vídeos na internet, porque tem direito autoral de música, que eu ponho trilha, né? Eu não boto trilha qualquer uma, são as melhores músicas, aí pá, né, eu ponho na internet e eles bloqueiam. Então, eles andam pela escola, a gente criou um clima mesmo de vida à noite. E aí chegou esse tal príncipe africano. E foi aí que eu vivi o meu inferno na Terra, e o dia mais triste e mais revelador da minha vida, porque como eu que fazia durante as férias, eu estava com a família do Tetelo, Tetelas, Cauê, não sei quem, aqui em casa, falei, bom, vou fazer então um príncipe africano chegando na escola. E aí, gente, eu percebi que eu tinha 50 anos na época, estou com 61 agora, que eu nunca tinha desenhado, eu nunca tinha feito o desenho de uma pessoa negra na minha vida, com 50 anos de idade. Apesar do discurso contra o racismo, quando eu olhei para o Tetelo, para a Tetela, para o Cauê e para a Sofia, eram figuras de afeto de uma escola pública, com maioria de crianças negras, todas eram brancas, loiras, de olhos azuis e verdes. E foi quando caiu a ficha. Eu falei, caramba, né? Apesar de eu achar que não sou, eu sou racista sim, e estou fazendo... e estou cometendo esse crime com crianças negras de uma escola pública. Então, foi um dia de revelação profunda, de extrema tristeza e decepção comigo mesmo. Né? Foi um tapa na minha cara. Né? Foi uma coisa que me tirou o chão. E, ao mesmo tempo que eu lembro disso e me sinto mal ainda hoje, foi nesse dia que eu decidi que essa seria a minha missão de vida. De falar, ok, se eu descobrir isso em mim, eu vou revelar isso para o mundo, e essa vai ser a minha missão de vida, é combater esse racismo aonde eu estiver, dentro ou fora de escola, né, para sempre. Claro que, até então, isso era muito instintivo, e eu vi que eu tinha que estudar muito para fazer isso, né? Que não bastava ser contra o racismo, que eu tinha que me constituir numa pessoa antirracista, que para isso eu estudo, tanto é que a lei vem para isso, né?
eu precisava estudar e conhecer muito mais do que eu já conhecia. Muito bem, eu fiz o tal do príncipe numa responsabilidade gigantesca, porque eu nunca tinha desenhado ninguém negro, e ele ia representar todas as crianças e suas famílias negras, né? E eu não me sentia preparada para isso, de jeito nenhum. De jeito nenhum, mas fiz. Então, é uma mistura de aflição, de não saber, de ter medo de errar, mais do que eu já tinha errado, enfim, uma coisa horrível. E lá fui eu com as figuras de afeto para Eneia Lopes. Chegando lá, é sempre uma festa, né? Eles sempre saem de férias, essas figuras de afeto, e voltam, as crianças voltam para a escola e depois de um mês, mais ou menos, chegam essas figuras de afeto. E chegou o tal do príncipe africano sem ninguém saber que ele é. Eu só falei que ia chegar um príncipe, não falei que ele era africano. Quando ele chegou, foi um colapso geral na escola. Tanto dos adultos quanto das crianças, porque as crianças choravam de medo, porque eles estavam esperando literalmente aquele príncipe da Disney, né? E as professoras estranharam também. Né? E ele ficou jogadinho lá num cantinho, enquanto o Tetelo, os loiros de olhos azuis, todo mundo disputava que ia pegar, o Azizi Abayomi ficou ali no canto. E eu, para estimular que o Azizi circulasse pelas crianças, né, e fosse realmente uma figura de afeto como os outros, eu falei, olha, professoras, se vocês tinham dúvidas se crianças eram capazes de atitude racista, como eu havia perguntado, e elas diziam que não eram capazes, vocês estão tendo a prova agora. Então, vamos só confirmar, vamos fazer perguntas sobre a história de vida do Azizi para as crianças e vamos ver o que elas respondem. Tipo, da onde ele vem, como é o pai e a mãe, e tal, e tal, e tal. E elas fizeram essas perguntas. E eu só vou lembrar de uma delas, só para não me prolongar. Uma das crianças virou para a professora, e isso foi levado para as outras professores, virou e falou assim, olha, o pai dele é preto, a mãe é loira, porque preto só gosta de loira. Quando essa resposta chegou de uma criança de 5 anos, as professoras, claro, não quiseram acreditar, porque quando você fala que uma criança não é racista, não tem pensamentos ou atitudes racistas, você quer se livrar da culpa, né? Como pai, como professor, como adulto. Ficou claro que eles eram capazes, né? Que eles estavam no mundo racista, tinham nascido no mundo racista e tinham absorvido toda essa ideologia. Ninguém sentou para ensinar essa frase ou esse pensamento. Ela aprendeu, ela leu o mundo muito criteriosamente e sabiamente. E apesar de ficarem em choque, se viu a necessidade, então, de estudar. Né? Então, o estudo da lei veio por conta de se provar em loco que, sim, crianças de 4 e 5 anos são capazes de atitudes racistas e que a gente precisava começar esse trabalho desde a primeira infância. E não, pior do que isso, no começo do ano, eu falei para elas que a gente ia trabalhar a lei, falei assim, o que vocês acham que tem que ter na escola que não tem? Ah, livros infantis. Ah, é? Então vou chamar uma editora e vocês escolhem os livros que vocês querem. Aí começaram os planejamentos, eu lendo os planejamentos, achei, podem acreditar no que eu estou falando. Como é que uma escola que comete tantos erros pode ter se transformado numa referência nacional e internacional? Exatamente porque errou. Porque os erros, gente, eles são oportunidades incríveis. Primeiro, que bota a gente no lugar, bota a gente no devido lugar. Te ensina que para muita coisa, humildade é muito, é tudo, é quase tudo. Para um professor, principalmente, descer a crista, sabe? Aí, falei, então escolha os livros. Aí fui ler o planejamento, elas pegaram uma coleção chamada Africanidades, foi quando saiu a lei, tinha uma coleção chamada Africanidades,
e pegaram as brincadeiras de origem africanas, que eram base, barra manteiga na fuça da negra, chicotinho queimado, escravos de Jó. Aí, olha, veja uma coisa, aí foi o que eu queria. Porque do mesmo jeito que elas reconheceram que as crianças eram capazes de atitude racista, eu virei e falei assim, vem cá, neném, vamos conversar. Você viu como o racismo... Eu aprendi, através das figuras de afeto, como eu estava reproduzindo o racismo do eu. Vocês veem como as crianças reproduzem. Agora, vejam vocês, professoras, como estão reproduzindo o racismo sem perceber, porque não é sem perceber, porque não presta atenção. Então, vamos combinar? Precisamos todos passar por uma grande transformação. E é só com a ajuda do outro. Foi aí que a gente percebeu que o racismo, a gente precisa do outro para se constituir antirracista. Porque é o outro que sinaliza. Olha o que você falou, olha o que você não fez, olha o que você fez, né? Então, a gente se constituiu numa escola, construiu uma pedagogia antirracista por conta da cumplicidade de uma equipe inteira, que se permitiu, por exemplo, ser analisada uma pela outra. A gente ia para o parque, por exemplo, e analisava as crianças e a professora que estava lá, e depois chamava ela e falava, olha, você viu o que você fez com fulana, ciclana e ciclana? Você viu quem te procurou e quem você acolheu e quem você não acolheu? Então, é isso. É uma lição de humildade. A primeira coisa é humildade, para você se autodeclarar racista, porque isso é necessário. Para ser antirracista, você precisa ser racista primeiro, precisa se autodeclarar racista. E depois, essa comunidade de aprendizagem, porque onde todo mundo está disposto a se transformar, todo mundo se transforma e transforma o outro, é isso. Né? E foi isso que aconteceu, esse processo que aconteceu lá na Minas. Legal. Uma pergunta, né, que eu queria que você respondesse, já puxando para o nosso outro bloco, mas você não vai dar todas as dicas ainda, por que vocês escolheram Nelson Mandela? Tinha tanta gente, tinha lá, vários outros ícones, o Martin Luther King, né? Mas por que Nelson Mandela, né? Agora, eu não quero que você responda tudo, não. Você só dá um gostinho que eu vou fazer o segundo sorteio. Vai lá. Olha, eu só não fui encarcerada como Nelson Mandela por pouco, porque essa pergunta fez a indignação do povo brasileiro quase se amotinar na escola, viu, Jorge? Olha, eu vou deixar esse gostinho para a gente responder daqui a pouco, né? E eu vou fazer agora o segundo sorteio, tá? E nesse segundo sorteio, já que a gente está falando de racismo, da escola como reprodutora desse racismo, e também como transformadora da sociedade, eu vou fazer o sorteio aqui do livro do Silvio de Almeida, né, que chama-se Racismo Estrutural, né, que é bem interessante, porque ele trata justamente desse tipo de racismo que a gente tem no Brasil, né, impregnado nas estruturas brasileiras, que faz com que, por exemplo, a professora, né, ela pegue um livro lá com escravos de Jó, chicotinho queimado, e não perceba, né, que o que ela está escolhendo é algo que vai levá-la a perpetuar aquilo que a gente tem como racismo no Brasil, né? Então, novamente, só que dessa vez a nossa convidada é quem vai escolher um número de... Espera aí que chegou mais gente hoje. De 5 a 48, mas nem a Joane, nem o Davi pode ganhar de novo. De 5 a 48. Pode até ser o 13 de novo, mas não estou querendo insinuar, não, mas pode ser o mesmo número que eu escolhi. Eu já escolhi o 13, ai, sem ser o 13 fica difícil. 9. 9. Vamos lá, quem é o 9 aqui? Bruna Gonzaga, tá aí?
Bruna. Cadê a Bruna Gonzaga? Se não aparecer, não ganha o livro. Não tá? Não se... Não. Então, perdeu. Não tá, perdeu. Perdeu. Não tá aqui, perdeu. Né? Vamos, já tem gente que dizendo aqui, eu quero outro. Eu quero. Outro número de 5 a 48, não sendo... Qual foi o número agora que eu escolhi? Deixa eu só olhar aqui. Não sendo 9. 48. 48, tá o último da fila, né? Sabrina Nascimento, tá aí? Sabrina. Também não, entrou e só registrou. Registrou e saiu. Então, perdeu também. Tá bom, Adriele. Número baixo. Número 1. Não, é de 5 a 48. Número 5. Número 5, essa daí eu sei que tá aí. Esse é meu! É a Isabela! Ana Cavalcante. Ana Cavalcante, tá aí? Ana. Meu Deus, eu não acredito que eu ganhei, professor. Eu queria esse livro, meu Deus, eu não acredito. Tá aqui, ó. Eu ganhei um livro. Tá aí. Beleza? Essa é a Ana, tá certo. Beleza, então. Eu não acredito. Obrigado, Cibele. Nada, Ana. Depois você me empresta. Beleza, então. Já temos a nossa ganhadora. É assim, se tiver aqui, ganha. Se tiver só entrada, registrada e saída, não ganha. Tá bom? Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui, né? Deixa eu só colocar aqui do lado. Tem ainda mais livro ainda. Fiquem calma que até o final ainda tem mais livro aqui. Bom, a gente estava falando por que você escolheu esse nome, né? De Nelson Mandela, né? E antes de você dizer, né? Eu queria falar um pouco sobre a questão da representatividade, né? A gente falou muito aqui sobre a questão desse racismo que é perpetuado nas instituições, né? E o Brasil, ele tem 50% da sua população, né? 50% da população brasileira, ou mais de 50% da população brasileira, né? Composta por negros e pardos, ou negros, que eu não gosto desse negócio de pardo, porque isso não existe. É negro, tá? Então, você tem ali mais de 50% da população composta por eles. Mas quando a gente vai procurar a representação dessas pessoas, seja na televisão, né, nas instâncias de poder, pensa em vocês, quantos ministros negros vocês conhecem, quantos, governadores, prefeitos negros que vocês conhecem. Muito pouco, né? A representatividade no Brasil é muito pouca. Em contraste com a representatividade nos Estados Unidos, é um tanto diferente. O Brasil tem grandes nomes também que trabalham na questão antirracista. A Sueli Carneiro, que está aqui, né, bem em cima aqui, a Sueli Carneiro. Temos a Djamila Ribeiro. Temos aqui no Brasil ainda uma que poucas pessoas conhecem, mas a Lélia Gonzalez, que está aqui bem abaixo de Djamila Ribeiro. Né? Então, são pessoas, são brasileiras, né, que têm uma luta muito bonita, né, do combate ao racismo aqui, mulheres negras, né? Nos Estados Unidos nós temos a Angela Davis. A Angela Davis, além do combate ao racismo, ainda é um símbolo do feminismo, do novo feminismo, né? Porque o feminismo iniciou uma nova onda a partir da década de 80 e a Angela Davis é um expoente dela. A Angela Davis, inclusive, ela diz assim que os brasileiros têm que ler um pouco mais de Lélia Gonzalez, né? Você veja que coisa, né? Temos também a Chimamanda Adichie. Hoje eu vou sortear um livro da Chimamanda Adichie aqui para vocês. A Chimamanda Adichie é uma nigeriana, escritora, feminista, muito bacana, né? Que é um expoente também negra. Temos também a Oprah Winfrey, né? Apresentadora americana, um grande expoente lá também. Mas veja como é diferente a representatividade aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. No Brasil, você olhando aí para Djamila Ribeiro, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, eu mesmo posso dizer, poucos dos meus alunos talvez conheçam elas, né? Tenham lido alguma coisa dela, né? Vão ler agora porque eu vou sortear livro aqui pra caramba, mas poucos devem conhecer, não é? E isso é uma coisa que a gente
realmente sente muito, né, aqui no Brasil, principalmente os negros. E quando nós negros falamos de racismo no Brasil, né, geralmente é chamado de mimimi. Ah, vocês estão com mimimi, isso aí não existe, é coisa da sua cabeça, é não sei o quê. Tal. E quando vem alguém como a Cibele e outros que depois eu vou falar, né, e começam a falar, né, pessoas brancas falando sobre o racismo, né, a gente diz que essas pessoas elas estão falando do seu lugar de fala, né, elas reconhecem a hierarquia. E isso é importante, é o que aconteceu com você, Cibele. Você reconheceu, você deu um estalo e viu, peraí, realmente, eu estou numa posição diferente, né? É diferente, eu estou reproduzindo coisas, porque eu também estou numa posição diferente. E a partir do seu lugar de fala, você começou a trabalhar a questão antirracista. Isso é muito importante. Depois eu vou falar de alguns exemplos aí. Mas eu queria saber de você agora. Por que Nelson Mandela? Então, Jorge, todo mundo acha que a gente, ou eu, né, porque como diretora cai nas minhas costas, né, que eu escolhi Nelson Mandela porque ele é o Nelson Mandela e ele é mais importante do que qualquer brasileiro negro, enfim. E não foi nada disso. Na verdade, Nelson Mandela morreu em 2013 e nós começamos um projeto com as crianças de estudo da biografia dele, em 2014. E todo mundo, todo ser, ou boneco, ser humano ou boneco, que entra naquela escola, as crianças já fazem uma ligação direta, ou com Aziz Abayomi, ou com Tetelo, enfim, eles vão inventando histórias. Quando a gente trouxe a biografia do Nelson Mandela, imediatamente ele passou a ser o vovô Madiba, avô do príncipe africano Aziz Abayomi. Ninguém não precisou inventar nada, eles inventam. Então, ele foi, na verdade, o Nelson Mandela foi a primeira figura humana a se transformar numa figura de afeto. Com essa história, com esse envolvimento afetivo, eles começaram a levar a história do Nelson Mandela para casa de uma forma muito intensa. Primeiro, porque a história do Nelson Mandela tem vários pontos de identificação com as crianças. O fato deles não ter uniforme para ir para a escola e usar as calças do pai ou do tio, que eram grandes. Então, as crianças se identificaram, porque sempre passa o uniforme do irmão para o irmão, para o irmão, para o irmão. Moravam numa favela, enfim, numa casa que se assemelhava muito à casa deles. E não tinha muitos brinquedos, então brincava com os animais. Então, alguns pontos fizeram com que as crianças se identificassem demais com ele. E numa reunião de conselho de escola, o presidente do conselho sempre era alguém, ou jamais a minha figura, né? Era pai ou professor. Naquele ano era um pai, o Cláudio. O Cláudio virou para mim e falou assim, Cibele, quem foi Guia Lopes? E eu expliquei, eu falei, Guia, não é, o nome dele não é Guia Lopes, é Francisco Lopes, ele era guia das tropas brasileiras na Guerra do Paraguai. Então, ninguém no bairro sabe quem era Guia Lopes, porque nunca se trabalhou Guia Lopes como patrono de uma escola de educação infantil, né? Ia falar o quê? O cara levava os caras para matar criança e mulher na Guerra do Paraguai? Não tinha condição. Então, eu falei, é isso, por isso que ninguém sabe, né? Aí o Cláudio, esse pai, presidente, falou, olha, meu filho não fala em outro ser humano a que não seja Nelson Mandela. Aí todo mundo que estava na reunião, as famílias, falaram, nem o meu, nem o meu, nem o meu, nem o meu, a gente fala, já sei tudo sobre o Nelson Mandela, já sei tudo, né? Vamos mudar o nome da escola. E eu não sei, eu falei, bom, eu não sei se pode, porque a escola já tem um patrono, e para mim não podia mesmo. Eu falei, eu vou verificar a possibilidade se a gente consegue ou não. E fui atrás disso. Falei, aí soube que tinha que abrir um processo administrativo para tentar mudar. Aí nós pegamos e fizemos uma assembleia infantil também para saber se as crianças queriam mudar esse nome ou não, né? Porque não tinha cabimento mudar o nome da escola sem falar para as crianças. Mas é óbvio, porque elas não sabiam nem... A gente mostrou a foto do Guia Lopes, né?
mas não se comparava àquele velhinho lindo que era o Nelson Mandela. Então, elas decidiram que, sim, claro que queriam, né? Porque se o Aziz Abayomi estava vivendo ali naquela escola, era mais do que importante que o nome da escola tivesse o nome do avô. E aí eu parti, então, para colher assinaturas nas nossas festas das famílias. Aí um amigo me procurou para abrir aquele negócio de assinatura da Change.org, conseguimos 20 mil assinaturas por lá, e aí eu comecei e o Fernando Haddad soltou um decreto para alterar o nome de próprios públicos que tivessem ligação com uma história de opressão e tal. Eu já aproveitei a deixa, e aí tudo foi sendo encaminhado. Depois de um ano e tarará, a gente conseguiu essa alteração. Então, eu jamais alteraria o nome de uma escola por minha vontade e que não fizesse sentido para as crianças, porque eu só fui atrás porque as crianças estavam profundamente envolvidas com a figura do Nelson Mandela. Isso teve um significado naquele momento histórico que a gente estava vivendo, porque o projeto era esse, sobre ele, e porque eu achava que com a causa também tinha a ver com uma missão que a escola tinha abraçado, como poderia ter outros, mas é que naquele instante era ele, não poderia ser outro, né? Foi por isso. Bacana. Eu sempre fico muito interessado, assim, quando eu vejo as pessoas buscando conhecer a cultura e buscando também entender um pouco mais sobre a questão do negro, não só no Brasil, mas no mundo, porque se a gente conhecesse um pouco mais a história do negro no mundo, por exemplo, conhecesse um pouco mais a história da África, né? Conhecesse, por exemplo, as culturas egípcias, núbias, né? Seria diferente, né? A gente, aqui no Brasil, talvez a gente não estivesse vivendo isso que nós vivemos hoje. Eu digo que eu me sinto, como educador, algo que falhou, né? Parece que eu falhei em alguma coisa, né, na hora de falar para as pessoas sobre isso, né? E uma das coisas que eu fico sempre imaginando, eu vou passar essa pergunta para você, mas você não vai responder totalmente agora, né, porque a gente vai fazer outro sorteio de livro, aí depois a gente vai entrar nesse assunto, mas você já vai pensando e dá uma palhinha, né? É assim, será que a gente vai ter uma geração de professores, ali na Nelson Mandela, por exemplo, eu conheci a Marina Basques, uma professora de lá, eu conheci também uma outra professora numa das entrevistas que eu assisti sobre a Nelson Mandela, a filha do Karl Hamburger. A filha dele é professora lá no Nelson Mandela também. Então, eu vi que ali tem o interesse das pessoas de buscar algo diferente. Mas eu queria saber o seguinte, será que a gente vai ter uma geração, você consegue ver uma geração de professores que vai tocar à frente isso que a gente ainda tem, por exemplo, na Nelson Mandela, você vê uma geração de professores que vai tocar isso à frente? Você vê que se isso é possível ocorrer no Brasil? Jorge, seu Jorge. Pois é. Vai sorteando o livro aí que eu vou pensar. Vai pensando. Ó, bom, gente, agora vamos para mais um sorteio de livro para vocês. Eu disse para vocês, vocês têm que ler um pouco mais a Jamila Ribeiro, tem que conhecer, né, a Sueli Carneiro, tal. E aqui tem um livro da Jamila Ribeiro que ganhou o Prêmio Jabuti no ano passado, né? Que é bem interessante e que eu aconselho a vocês, eu vou sortear para vocês agora. Chama-se Pequeno Manual Antirracista, tá? É um livro da Jamila Ribeiro. Eu tenho aqui, eu vou ser bem sincero para vocês, as minhas diferenças de pensamento com ela em alguns aspectos, mas eu acho um livro bem interessante, né? Para vocês começarem a pensar um pouco mais sobre isso, né? Então eu vou sortear ele aqui e eu vou deixar, primeiramente, para escolher um número de 5 a 48, né? Logicamente, quem já ganhou não vai ganhar de novo.
mais de 5h48. Dessa vez eu não vou pedir para a Sibeli, ela vai ficar descansando um pouquinho. A Rosana ainda está aí? Rosana está ali logada, eu estou vendo ela logada. Estou aqui. Então, me escolha, Rosana, um número de 5h48 para ganhar esse livro aqui. Eu acho que é Rosana. Acho que é o número da Rosana, não sei. A Rosana não ganha, não. Vai, Rosana. A minha câmera não está abrindo. Agora foi. Eu gosto muito do número 7, mas se eu falar 7, está muito baixinho. E hoje eu estou com mania de grandeza. Então, 37. 37, vamos ver. Rayane, está por aí? Cadê a Rayane? Ganhei! Opa! A Rayane ganhou aí o livro Pequeno Manual Antirracista. Tá? Deixa eu até anotar aqui. Parabéns, Rayane. Obrigada! Eu tenho que até. Ainda bem que está sendo gravado, eu vou conseguir descobrir quais são os livros aqui, porque aí depois eu confundo. Bom, tem um outro livro super bacana, também da Jamila Ribeiro, né? E que eu fiz a pergunta para a nossa convidada, a Sibeli, se ela vê que alguém vai continuar esse trabalho e tal. Uma coisa importante de saber, e uma coisa que já foi colocada aqui, é o lugar de fala, né? É interessante, por exemplo, eu estou falando, por mais que eu tenha conhecimento acadêmico, tenha doutorado, escambau, eu vou estar sempre falando do lugar do negro, porque eu sou negro, não é? Agora, quando uma pessoa branca, ela começa a falar sobre o racismo, né? Ela está falando de um lugar de fala em que ela tem ali um alcance diferente do meu. Não melhor, não pior, diferente, né? E isso qualifica. Por isso que eu digo sempre que pessoas, né, às vezes pessoas brancas não querem falar sobre racismo, mas elas devem falar, elas devem se posicionar. E o que eu vou agora sortear para vocês é esse aqui, que chama-se Lugar de Fala, né? Também da Jamila Ribeiro. É um livro bem interessante também para perceber essa questão do lugar de fala, não é? E eu vou pedir agora para a Sibeli mesmo escolher o número de 5h48 para a gente sortear esse livro. 50. Não, 50 está fora do 48. 5h48. Gente, eu estou dormindo, né? 48. 48 é a última. Essa a gente já chamou, ela não está aqui. Não está aí. 31. 31. Maria Veronice, está aí? Ah, não acredito! É a primeira vez na vida que eu ganho sorteio, gente. E um livro ainda. Nossa, muito obrigada, Sibeli. Obrigada, professor. Muito Imagina! Parabéns, Maria Veronice. Então você é quase que nem eu, Maria Veronice. Eu não ganho nada, nem bingo. Se eu estiver sozinho, eu ainda saio perdendo. Vamos lá. Você sabe que eu estou pensando na minha resposta, ela é tão comprida. Pois Eu estou fora do ar. Eu vou te ajudar, mais ou menos, aí a pensar nessa resposta, né? Eu vou te mostrar, eu vou passar aqui mais um slide, né, para dar um apimentado nisso aí, nessa resposta que a gente vai dar. Então, assim, ó, deixa eu aparecer para vocês. Né? A gente tem a questão do antirracismo e do lugar de fala. Né? Quando a gente pensa nos Estados Unidos, né, a gente tem ali, essa primeira de vermelho que vocês têm aí, é a Irene Gruwell, né? A Irene Gruwell é a da Escritores da Liberdade, né? Que fez um trabalho muito bacana, né, nos Estados Unidos, na época em que ela se propôs a ir numa escola pública, ela também, a partir do seu lugar de fala, né, se posicionou, né, na questão do antirracismo, da discriminação, daquele grupo que ela encontrou, né, e a Irene Gruwell, ela fez um trabalho que foi reconhecido
né, e até hoje ainda é reconhecido, né. A outra que nós temos aí, mais abaixo, de azul, né, é a Jane Elliott. A Jane Elliott, ela, justamente quando morreu, ou quando foi assassinado o Martin Luther King, né, ela era professora de educação infantil. E ela entrou na sala de aula e as crianças falando assim, vocês viram aquele negro que morreu? Não é? Porque ele faz crianças de educação infantil, vai muito de encontro com o que a Cibele estava falando, crianças de educação infantil falando, aquele negro que morreu, ele falava muita besteira, e aí ainda bem que ele foi assassinado, etc. E ela teve uma ideia, né, de fazer um teste com essas crianças, chamado olhos azuis, olhos marrons, ou brown eyes, né? E aí, o que aconteceu, né? Ela acabou sofrendo uma perseguição terrível, assim como a Eileen Gruwell. A Eileen Gruwell perdeu, o marido até deixou ela, né? Quando ela começou a fazer esse trabalho lá. A Jane Elliott, que era uma professora jovem ainda, 20 anos, na época que assassinaram o Martin Luther King, que ela estava na escola, quando ela fez esse teste com as crianças, dizendo, olha, as crianças de olhos azuis são mais inteligentes que as crianças de olhos escuros, né? E ela foi fazendo isso para as crianças entenderem que não era a cor dos olhos que faziam elas serem diferentes. Ela assim conseguiu passar essa mensagem. O problema foram os pais, não é? Os pais não gostaram nada do que ela fez, né, com as crianças, porque ela estava ensinando um antirracismo, né? E os pais da Jane Elliott, na época, eram comerciantes numa cidade pequena, ela vivia numa cidade pequena, eles foram expulsos da cidade, ninguém comprava no comércio deles, né? Foi uma perseguição terrível que ela sofreu. Então, assim, você tem dois exemplos, né, de antirracismo muito, muito, muito forte aí, e de pessoas que estão num determinado lugar de fala. A Cibele, eu já tinha dito isso para ela, em conversa que a gente teve, eu acho que você está no mesmo patamar de uma Eileen Gruwell, de uma Jane Elliott, né? E tenho certeza que você sofreu muita perseguição, né, ao se posicionar da forma que você se posiciona como antirracista. Por isso essa minha pergunta, será que existem pessoas, né, brancas ainda, que podem, não é, se posicionar dessa forma, que são prontas para enfrentar as perseguições que pessoas como a Erin, como a Jane e você, né, devem ter sofrido e ainda sofrem, né, por se posicionar? Será que a gente vai ter isso no Brasil? Um país onde, quando a gente fala de racismo, as pessoas não gostam de falar de racismo, porque diz que racismo aqui não existe, ou que é mimimi, né? Veja uma frase da Jamila Ribeiro que diz assim, ó, saber o lugar de onde falamos é fundamental para pensarmos as hierarquias, as questões de desigualdade, pobreza, racismo, sexismo, né? Então, você se identificou, você viu de que lugar você estava falando, né? E aí você conseguiu perceber isso. Será que a gente encontra mais gente desse jeito? Qual é a sua opinião nisso aí, Bem? Olha, Jorge, eu costumo dizer que a escola pública continua a ser uma escola pensada e feita por brancos para uma maioria negra. Só essa questão já é temerosa, não é? Porque eu acho que o grande problema, por exemplo, da evasão também se dá por esse fato, por essas crianças e esses adolescentes não se verem representados, né, no lugar em que eles passam ou deveriam passar grande parte das suas vidas, né? E vou lhe dizer uma coisa, talvez esse momento seja um momento que eu esteja vivendo de grandes questionamentos, por isso que eu estou achando que é difícil responder a sua questão. As professoras da ENEM Nelson Mandela viveram um processo muito profundo de quase de 2011 para cá, durante todos esses anos, um processo muito profundo de formação, para se tornarem profissionais extremamente competentes nesta área, né? E para serem transformadas, porque
para você levar adiante um projeto dessa natureza, não é de um ano para o outro, não é uma formação de um ano. É uma transformação de vida, pessoal, intransferível, né? Não é uma coisa que um ano ou 2 anos de formação dão para você. Por isso eu vejo uma grande dificuldade mesmo de continuidade disso, ou de larga escala, né? De uma rede inteira ser formada nisso, porque as escolas têm um projeto especial de ação, Jorge, que tem 180 horas anuais na rede municipal de ensino. Isto é zero perto do que as relações étnico-raciais precisam para transformar uma vida de uma pessoa racista. E o que eu vejo é que se não há uma gestão comprometida, e quando eu falo gestão na escola pública, eu estou falando em especial de uma diretora de escola, porque não adianta só a coordenadora estar envolvida nessa formação, dificilmente ela acontece. Eu acho extremamente difícil, Jorge, tão difícil, a ponto de nesse cenário gigantesco que é a prefeitura do município de São Paulo, a EMEI Nelson Mandela continuar a ser uma das únicas referências nesse sentido. E pior do que isso, eu posso estar desanimando todo mundo, mas é isso, é a realidade, Me perguntaram numa última entrevista que eu fiz, não dei, sei lá, se as escolas municipais se interessavam em conhecer o trabalho da EMEI Nelson Mandela, as outras escolas. E eu vou falar o que eu respondi. Veio gente do Brasil inteiro conhecer o trabalho da EMEI Nelson Mandela. Pouquíssimas escolas da rede pública municipal de São Paulo foram lá para conhecer. Porque é isso que você falou, é um assunto... As pessoas preferem não conversar sobre isso e continuam procurando, não querendo conversar. Portanto, por mais políticas públicas que se tenham, por mais que a lei esteja aí, falta muita coisa para ela se tornar uma realidade. E eu não vejo, de fato, Jorge, nenhuma outra saída que não seja uma supervisão mais efetiva nesse sentido. E essa supervisão, ela não acontece. Ela não acontece. Né? Há a lei que determina e não há gente que faça cumprir a lei. Então, já sendo um assunto de prima muito complexo, é difícil dizer que o futuro promete, sabe? Eu acho muito difícil, do jeito que está. Em especial, pela descontinuidade de políticas públicas também, né? Porque você veja o momento que a gente está vivendo hoje, quer dizer, houve um avanço significativo num determinado momento, com centros de estudo dentro da própria Secretaria Municipal de Educação, que produziu um material excepcional, que foi quando a gente começou, né, em 2011, e depois se desfez todo esse núcleo, que agora tem um ali para dizer que tem, sabe, para fazer de conta, enfim. É muito complicado. E eu vou dizer a você, essa pandemia, por exemplo, que vai para 2 anos, seguramente, também, lá na EMEI Nelson Mandela, ela pensa que não está ressentindo esse afastamento, essa quebra, também quebrou, né, o trabalho. Apesar das meninas estarem profundamente envolvidas e não terem parado com o virtual, mas é uma ruptura. Então, são várias rupturas. Além do que, Jorge, as crianças ficam numa EMEI Nelson Mandela, ou em qualquer outra escola, ou
ou pode ser em qualquer escola, vamos imaginar que todas as escolas de educação infantil da rede municipal trabalhem a Lei 10.000 muito bem. Elas passam para o ensino fundamental, todo o trabalho desaparece no primeiro ano que elas estão numa escola que não dá o mesmo valor, que não trabalha as mesmas questões. Porque na prefeitura se pensa no ser humano fragmentado, né? As políticas públicas também são fragmentadas. A prefeitura não compreende que o ser humano que entra na creche com 0 anos é o mesmo que vai estar no ensino médio. Eles vão fragmentando esse ser em políticas públicas desconexas e, portanto, vão perdendo a formação desse ser único em vários pedacinhos que vão se largando por aí, enfim. Então, são várias questões que me fazem responder essa pergunta também de uma forma fragmentada, porque são variantes que a gente não consegue reunir e dizer, eu acredito que sim, eu acredito que isso vai acontecer, eu acredito que será possível um dia, gente. Eu acredito sim que vai continuar a existir ações, ilhas de excelência na prefeitura, como sempre aconteceu, porque a própria prefeitura não banca e não se interessa em fazer multiplicar essas boas práticas, né? Nunca houve interesse nisso. Até porque são brancos a administrar. Dá licença, gente, eu vou falar uma coisa. Por favor, Jorge, não fica bravo comigo? São brancos a administrar essa porra toda. É isso. É isso. Pois é. Então, eu não vejo isso que você falou como uma forma de desmotivar, viu, Cibele? Eu acho que é a forma de a gente ver a realidade. É a realidade. Dos fatores que eu sempre falo para meus alunos é: vocês vão ser professores, mas não deixem de enxergar a realidade. A realidade é assim, e é isso que vocês vão mudar. Né? Vocês vão chegar lá e encontrar um mundo de maravilhas, vocês vão ter uma realidade que vocês vão se propor a mudar, né? Se é isso que vocês querem mesmo. Né? E isso é importante. Né? Realmente a gente vê um horizonte muito obscuro. Né? Quando a gente olha para frente aqui, é um horizonte muito obscuro. Mas eu costumo dizer assim que isso é algo que nós vamos ter que enfrentar. Né? Não é algo que a gente tenha que se esconder, mas olhar para ele e encarar de frente, enfrentar. Né? Isso é importantíssimo. Aproveitando, já que a gente está partindo aqui finalmente para nosso encontro aqui hoje, né? Eu queria deixar aqui uma homenagem, né? Aos meus alunos, a você, né? Porque eu sempre digo para eles que assim, a questão racial no Brasil, ela não está, de forma alguma, desconectada da questão de gênero. Né? A mulher, o feminismo, né? o grande número de feminicídios que nós temos no Brasil, né? Isso tudo está muito conectado. É uma herança maldita que nós brasileiros temos nas nossos costumes, né? Nesse caldo cultural. O pessoal aqui que estuda comigo está acostumado a ouvir eu falar de caldo cultural, mas esse caldo cultural que a gente tem realmente é uma coisa que impregnou na nossa sociedade. Né? Feminismo, racismo, intolerância religiosa. O brasileiro, ele é um ser controverso, porque ao mesmo tempo que ele louva essa diversidade cultural, racial que nós temos, por outro lado, ele acaba tornando essa diversidade alvo do conflito. Né? Isso é o que eu realmente me ressinto muito. Eu vou sortear aqui, para a gente partir aí para fazer as considerações finais, mais 2 livros de uma coisa que eu acredito. Eu acho que homens podem ser feministas, como diz aqui a Chimamanda Adichie, né? E uma coisa que eu acho importantíssima aqui para a gente fazer é educar os nossos filhos homens, tá?
educar os nossos filhos dentro daquilo que a gente chama de feminismo, para fazer eles entenderem, né, colocar eles dentro do seu lugar de fala, né, como homens, mas vendo e entendendo aquilo pelo qual as mulheres estão passando, né? Isso é importante. E um livro bem interessante que tem aqui é da Chimamanda Ngozi Adichie, aquela nigeriana que eu já mostrei a foto para vocês, Para Educar Crianças Feministas. Um livro super bacana, bem curtinho, um livrinho de bolso, mas que eu acho bem interessante para minhas alunas lerem. Vou pedir para, novamente, a Cibele escolher o número de 5 a 48, né? Vamos lá, Cibele, o número de 5 a 48, hein? 8. 8. É um número baixo agora, hein? Vamos ver, será que alguém aí vai levar? Deixa eu subir um pouquinho. Número 8, Andressa Mello. Andressa Mello. Eu? Opa! Tá aí, Andressa. Sou eu, Tá aí, tava aqui, impressão no assunto, até tô distraída. Andressa, você ganhou esse livro aqui. Vou pedir mais um número para nossa convidada. 5 a 48 para gente. Imagina, mais um 18. Número para a gente sortear esse. 18? É. Qual é o livro? Sejamos Todos Feministas, também, da nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, né? 18. Vamos ver aqui quem é o 18. Gisele Carvalho. Gisele tá aí? Gisele. Eita, essa já foi. 27. 27. Vamos lá. 27 é Kermelin. Kermelin tava falando aí. Cadê a Kermelin? Tava aí? Foi embora? Kermelin também. Acabou de sair, Jorge. Acabou de sair a Kermelin. Outro 30. número. 30. Maria Desterro. Opa, tô aqui. Alô, Maria. Você ganhou esse livro também. Lembrando, vocês têm que passar depois do dia 22 lá na unidade Tatuapé para buscar os livros que vocês ganharam, tá? Eu vou deixar com a coordenadora Rosana, né? E aí a gente entrega o livro para vocês lá, né? Dia 22 é que eu vou estar passando aí no Tatuapé. E eu vou pedir para a Cibele agora, né, fazer umas considerações aí finais sobre tudo que a gente falou aqui, o que você poderia deixar aí de uma mensagem positiva, né, para os nossos alunos. Bom, primeiro que, apesar do balde de água gelada de minutos atrás, essa é a razão para existir a nossa profissão, né? Se tivesse tudo em ordem, bacaninha, belezinha e facinho, a gente não teria razão de existir. A nossa paixão pela educação é transformar esse monte de coisas que a gente acredita que não tem jeito. E foi isso que aconteceu lá em Nelson Mandela, uma escola que estava fadada ao fracasso total. Foi o que me chamou para lá, foi o que me fez ir para lá e provar por A mais B que era possível mudar tudo aquilo. Nem as pessoas que estavam lá atuando achavam possível ela se tornar uma referência. E a gente conseguiu juntos transformar. Eu acho que falar de feminismo em educação é pleonasmo, né? Porque a educação majoritariamente é composta pelas mulheres, né? E eu sempre falo isso, que Nelson Mandela fala que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Eu falo que, sendo feita, em sua maioria, por mulheres, somos nós, as mulheres, que temos esta possibilidade, né, de transformar esse mundo, de transformar esse monte de coisa aí que está acontecendo. Acho que trabalhar com a lei é uma questão de garantir dignidade àquelas crianças que não têm condição de escolher uma escola, a melhor escola, ou a escola que a família gostaria de escolher. Portanto,
É uma missão duplamente importante, optar pela escola pública, né? É um papel social duplamente importante. E eu falo uma coisa, gente, quem optar pela educação pública precisa ter claro que, além de profissional, é uma opção pessoal. Não é. Eu vou contar um negócio. Quando as professoras chegavam na escola, e a primeira pergunta que eu fazia na primeira reunião era assim: por que vocês prestaram concurso público? A primeira resposta era estabilidade. Isso me dava um frio no estômago, mas daqueles que eu tenho vontade de vomitar. E eu falava para elas o seguinte: ok, tá bom, eu entendo, porque essa é a propaganda, né? Essa é a propaganda que se faz. Mas eu quero, vocês me deem 2 anos para eu mudar a cabeça de vocês. Porque essa opção é muito mais, vai muito além disso que vocês estão imaginando. E eu consegui, né? Eu consegui fazer essas pessoas entenderem que servir ao público também não é só isso, é entender para que público você está servindo, a que público você está servindo, né? Então, eu quero roubar um monte de aluno da Rosana, do Jorge, e levar para a escola pública, sabe? Porque ela precisa de profissionais bem formados como vocês. Então, você me pergunta, Jorge, Rosana, se eu acredito que há jeito. Há jeito se faculdades e professores universitários formarem professores preparados para as escolas públicas, para atuarem nas escolas públicas. E aí, eu agradeço imensamente a você, Jorge, a você, Rosana, terem essa preocupação. Porque, claro, eu não fui preparada para isso na minha época. E recebi professores não preparados para isso. O trabalho poderia ter rendido muito mais em 15 anos se todo mundo já saísse preparado, né? A receber, a reconhecer tanto a sua branquitude quanto a sua negritude, né? Então, eu espero de vocês o sucesso imediato, coisa que para mim demorou um tempo, sabe? Para conseguir. Eu acho que vocês são fundamentais. Fundamentais. Obrigado, Cibele. Olha, mais uma vez eu te agradeço e, como sempre, eu tenho realmente uma admiração por você, pelo seu trabalho, você sabe, né? Realmente, tudo que você conquistou em termos de ser uma mulher inspiradora para muitas pessoas não é em vão, isso é merecido, é o que você é realmente. Eu agradeço muito, né? Rosana, obrigado pela oportunidade de eu estar aqui. Meus alunos, hoje foi a última aula. Muito obrigado por vocês estarem comigo aqui. Foi um prazer dar aula para vocês. Espero a gente se encontrar alguma vez aí, novamente, a gente se encontrar pessoalmente, quem sabe, né? E vamos ficando por aqui. Dou uma boa noite a todos. Agradeço novamente a Cibele. E dia 24 vou estar lá te assistindo. Dia 24, assistindo, participando. Monique está até chorando, está tão emocionada, né, Monique? Ai, que lindo. Monique, um beijo! A educação é isso mesmo. É isso. Muito obrigada, Cibele. Nós já vamos trocando figurinhas para preparar outra roda de conversa. Nós que somos de CEI, a gente adora fazer uma roda de conversa. Adoro. Obrigada, Jorge, pela oportunidade. Boa noite. Os alunos que participaram só tiveram a ganhar, né? Eu acho que tudo isso faz parte da nossa formação e nos faz professores melhores, não reprodutores, mas sim construtores. Exatamente. Grande abraço, gente, e boa noite a todos. Tchau, gente. Obrigado, Cibele. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, professor. Obrigado. Tchau. Tchau. Boa noite.